também agora uma novidade, pelo WhatsApp. Ali embaixo, no nosso painel de avisos, tem um QR Code, né, para que a gente aponte o celular e tenhamos toda a agenda de palestras. Podemos fazer parte desse grupo de WhatsApp que se chama Agenda SEAC. Então, está à disposição de todos, ali no quadro de avisos. Para quem estranhou a nossa casa hoje muito calma, né, secretaria fechada, é porque muitos dos nossos funcionários estão em férias. Férias coletivas voltam já amanhã, se eu não me engano, amanhã estarão aí, tá bem? Mas estamos todos juntos aqui, como sempre, com grande alegria. E nós estamos ao vivo, né? Então, além, né, da nossa reunião presencial, nós estamos aí numa transmissão online pelas rádios e pela rádio e pela TV SEAC. Também estamos transmitindo pela FM 87. E o meu nome é Leila, né? Nós nos conhecemos, mas quem nos ouve às vezes não me conhece. E nós estamos na nossa primeira reunião de quinta-feira de 2023. Para a gente é sempre uma grande alegria estarmos juntos. Agradeço muito a todos que estão aqui conosco presencialmente, numa tarde tão nublada, tão chuvosa, mas tenho a certeza de que vocês são muito bem-vindos, muito queridos por nós, por mim, pelo Edgar, que estamos aqui hoje, nesta tarde, e também por nossos amigos, os mentores da nossa casa, da nossa reunião, que abraçaram a cada um de nós quando aqui chegamos. Agradecemos muito aqueles que nos acompanham, tanto pela rádio, quanto pela TV, pela FM. Agradecemos muito. E, mais uma vez, então, para os que estão online, nós desejamos a todos um feliz ano novo. Que esse 2023 seja ainda um ano de mais realizações, de mais evolução para todos nós. Muita saúde, muita paz e muitas realizações positivas. E que estejamos juntos durante todo esse ano de 2023 e os próximos também. Então, um forte abraço àqueles que estão aqui conosco, que nos ouvem, que nos assistem, e àqueles nossos amigos queridos de toda quinta-feira, que hoje não puderam estar presentes, porque muitos estão viajando. Tá certo? Bom, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Hoje nós temos aqui o nosso querido amigo das quintas-feiras, irmão do coração, Edgar, que estará responsável pela palestra da tarde, e a quem nós vamos, né, enviar as nossas melhores vibrações também. Querido Pai, amado Mestre Jesus, mentores amigos da nossa casa, da nossa reunião, amigos espirituais aqui presentes, nós agradecemos, simplesmente agradecemos por estarmos juntos. Que tenhamos uma ótima reunião, que essas vibrações tão maravilhosas possam envolver a todos os nossos irmãos, estejam onde estiverem, principalmente aqueles, Senhor, que passam por dificuldades tão grandes, com essas intempéries do clima, com a saúde, com o desalento, que todos possam receber as nossas energias e o nosso carinho. E que nós tenhamos uma hora de muita aprendizagem, de muita vibração positiva, que possamos ser presenteados com as palavras da tarde de hoje do nosso amigo Edgar. Que assim seja. Então, Edgar, tá? Ele agora à vontade aqui para tomar conta da nossa reunião. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, Leila. Realmente é uma reunião que me traz muito carinho, né? Há mais de 25 anos juntos, é verdade. Muito bem, espero que todos estejam bem, que a gente abra o coração para as luzes que virão do alto, que já estão aqui e que a gente pode
e cada vez mais precisa aprender a absorver para levar aí para o dia a dia. Bem, o tema de hoje é uma afirmação categórica que é possível que quase ninguém aqui acredite. Vamos ver. O tema de hoje é: o erro não nos inferioriza. Quem será que acredita nisso? O erro não nos torna inferiores. Acredita, Leila? Que bom. Será que isso é verdade, gente? Será que é verdade? Porque há muito tempo isso é uma realidade dentro de nós. Há mais de 5.000 anos atrás, nós, podemos dizer assim, nós acreditávamos que quando adoecíamos era porque os deuses estavam com raiva de nós. Porque tínhamos feito alguma coisa que os descontentava. 5.000 anos atrás. Vivíamos nas tribos ainda. E isso é tão forte culturalmente, que quando a gente erra, quando a gente fica doente, quem de nós não pensa, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Hoje a gente fala até diferente, meu Deus, o que eu estou pagando? Né? Dizendo a mesma coisa, no final das contas. Né? Claro que existe algum fundozinho de verdade nessa história. Não na questão de que nos inferioriza, não. Mas na questão de que nós podemos estar vivendo a consequência de um desequilíbrio plantado ontem. O que nós vivemos hoje, estou falando mais da doença, por exemplo, ou uma situação difícil financeira, ou um alagamento na nossa casa, sem dúvida que pode ser, mas também pode ser apenas uma avaliação, que a gente chama de prova. Uma avaliação. Para que a gente, não o pai que sabe tudo, mas para que a gente descubra e perceba o quanto a gente já aprendeu, porque é para isso que servem as avaliações. É muito interessante, quando a gente tira nota baixa na avaliação, mesmo das escolas, a gente acha que a gente é inferior. Tudo bem? A gente acha que a gente é inferior. Então, tudo aquilo que nos desprestigia nos toca como se a gente estivesse sendo inferiorizado, humilhado. Tanto é que quando acontece alguma coisa na vida que nos coloca numa posição difícil, a gente sente que a gente fez alguma coisa errada. Mas quando alguém nos expõe alguma falta de habilidade que a gente tenha, algum chamado defeito que a gente tenha, a gente fica com raiva da pessoa. No fundo, as duas coisas estão tocando no mesmo ponto, que é nós nos darmos conta de que alguma coisa dentro de nós não está ok. Não está desenvolvida, não está bem feita, não está em equilíbrio, melhor dizendo. É só isso, na verdade. Não é nada mais do que isso. A criança que ainda não sabe ler, ela não tem um defeito. Ela apenas não aprendeu. Ela apenas, mesmo que ela tenha 10 anos, ou não foi submetida à oportunidade de aprender, ou não se esforçou suficientemente. É só isso que está acontecendo. Ela não é inferior. O ouro, que não é uma joia, mas que foi encontrada lá na lama do rio, ele não é inferior. Ele é ouro. Não é? Ninguém vai jogar fora. Se for uma joia, até tem mais alto valor. Por quê? Porque ele tem uma utilidade, porque ele embeleza, enfim.
ele foi trabalhado, mas ele ainda é ouro, sempre foi. E nós somos o quê? De que material nós somos feitos? Nós somos feitos de um material pobre, inferior? Não. Se nós nos reconhecemos como filhos do Criador, filhos da perfeição, é ilógico nós imaginarmos que somos inferiores. Porque eu não estou dizendo do inferior que se compara. Porque aí sim eu posso dizer que eu estou, olha só o que eu vou dizer. Como eu vou dizer? Que eu estou numa posição inferior ao Cristo, sem dúvida. Sem dúvida que eu estou numa posição inferior a muita gente aqui. Mas eu, perante mim mesmo, eu em mim mesmo, eu enquanto essência, não sou inferior. Não sou feito de algo, de um material inferior. O que eu estou dizendo, se vocês concordam comigo? Que nós precisamos trabalhar esse sentimento que a gente sente quando não conseguimos realizar alguma coisa, quando falhamos, quando erramos. Esse sentimento de inferiorização, essa culpa que a gente sente. Nós precisamos educar esse sentimento, dizendo a ele que ele não deve aparecer dentro de mim, que ele não precisa aparecer, que eu já entendi que eu preciso trabalhar melhor aquele aspecto. Mas é só isso, eu preciso apenas me esforçar mais, porque eu não posso pensar que eu não tenho capacidade para aprender. Alguém aqui acredita que jamais será capaz de aprender a perdoar? Que jamais será capaz de ser feliz? Representando a felicidade aí como sendo o desenvolvimento pleno de todas as nossas capacidades? Não evoluiremos, gente? Não seremos qual um Cristo um dia? Se nós não tivermos essa certeza, nós temos um grave problema a resolver. Porque aí não há esperança. E aí nós entramos numa situação de imenso sofrimento. Porque a vida vai nos mostrar incessantemente os pontos que nós temos que melhorar. Por quê? Porque os pontos já melhorados não precisam ser tratados. É ilógico um professor de universidade colocar na prova ou dar um exercício perguntando aos alunos quanto é 2 mais 2. É ilógico. Esse professor não é um bom professor. Não tem sentido, é uma perda de tempo e a vida não perde tempo. Ela não vive nos elogiando. Não precisa. Mas ela vive insistentemente nos mostrando aonde é que nós temos que melhorar. Em nosso favor. E é isso que a gente ainda não compreendeu. A gente pensa que estão nos perseguindo. A gente pensa que a vida é ruim quando nos mostra que a gente não aprendeu. Quando nos dá uma situação e a gente cai. Quando nos tira alguma coisa, algum conforto, alguma situação confortável, seja ela qual for, de corpo ou de externo, e a gente acha que está sendo punido. Não, é apenas um exercício, apenas uma avaliação para que a gente veja como é que a gente já consegue se comportar e como é que a gente consegue sentir naquela situação. É só isso que está acontecendo. Nada de tão grave. Por isso que eu afirmo categoricamente, o erro não nos inferioriza. O erro é a grande revelação de nós mesmos que insistimos em não nos autoconhecer. Nós somos aqueles, na nossa grande maioria, que não quer se conhecer. E a vida vai fazer com que a gente se conheça. Porque nós vamos trombar com a gente mesmo
para onde a gente for. Para onde a gente for. As nossas falhas nos acompanharão, porque são nossas, é justo. Tem uma frase do Hamed. Hamed é um espírito que escreve livros através do médio de Catanduva, obrigado. Eu sempre confundo Catanduva com Araraquara. Catanduva, que é o Francisco do Espírito Santo Neto. Há muitos anos ele já esteve aqui, nesse salão, inclusive. E Hamed diz que nós não precisamos pedir autorização aos nossos erros para ser feliz. Olha só que interessante. Não são os nossos erros que nos tornam infelizes. Não são. É o nosso orgulho por tê-los. Nós não suportamos não sermos perfeitos ainda. Por isso que diante de qualquer demonstração de imperfeição que nos exponham, ou que a vida nos expõe, a gente sofre. Se irrita, se magoa, fica com ódio, quer ferir o outro, quer retrucar, quer esconder. Quanta energia a gente gasta escondendo quem somos. Só para que ninguém veja que a gente é o que a gente é. E não tem problema nenhum em a gente ser o que a gente é. Não que a gente acredite nisso. A gente não quer ser do jeito que a gente é, de jeito nenhum. Não é? A gente sempre gostaria de ser diferente. E é muito triste, eu acho, querer ser diferente. Porque mostra que a gente não está encaixado na gente. Que a gente não se aceita, não se perdoa, nem se ama. Porque o Evangelho nos diz que a gente precisa amar o que somos. Com tudo que a gente tem hoje. Porque no final das contas, vou falar outra coisa que alguém pode discordar, claro. Não existe nada de errado conosco. A manga verde tem algum problema, gente? Tem algum problema com a manga verde? Que não amadureceu? Não tem nenhum problema, né? Por quê? Porque ela está no meio do processo de crescimento, de amadurecimento. Um dia, ela era semente, cresceu, vai virar manga madura. A chamada manga perfeita. Perfeita para nós, né? Que assim designamos assim. Mas ela é perfeita o tempo todo. Ah, mas manga verde é muito ruim. Bem verde. Verde mais ou menos com sal é ótimo, né? Manga verde. Jabuticaba verde. Goiaba verde. Né? Morango verde. É muito ruim. Nós achamos assim, mas nós não sabemos nada. Em todas as fases, nós somos perfeitos. Porque estaria errado, aí sim, se da semente, repentinamente, aparecesse a manga madura. Não houve o processo. O rio precisa nascer lá na fonte e percorrer o caminho para chegar no mar. É assim que tem que ser. Tudo está dentro de um processo de desenvolvimento. Tudo que a gente conhece começa pequeno, amadurece e morre para recomeçar o processo. É assim que também a doutrina nos ensina profundamente. Que a gente precisa fechar os ciclos, como fechar o ano, para recomeçar outro. Por isso que o ano novo nos enche de esperança. A gente até faz novas promessas. Você vê? Quanto ânimo! Parece que uma energia nova surge. Eu recomendo para isso, leia um poema que eu não lembro o nome, do Drummond. Talvez a Leila saiba qual seja, onde ele fala que a vida, que o homem foi muito sábio em dividir o tempo em ano, mês, dia e horas. Exatamente para que a gente perceba que há uma renovação. Né? Bem, sem desviar o assunto. Nós estamos
na posição que a gente tinha que estar. Por que eu sou assim hoje, cheio desses chamados defeitos? Porque hoje eu sou o resultado dos meus esforços, de toda a minha existência passada. E aí eu estou falando da vida eterna, é claro. Simples assim. Ah, por que eu não sei perdoar mais? Porque ou não tive tempo suficiente, ou não aproveitei as oportunidades adequadamente. É só isso. Ah, eu sou inferior porque eu não sei perdoar como Cristo ou como Chico? Não, não sou. E aí nós cometemos o erro de fazer comparações. Ah, eu não sou que nem o Chico e nem devo ser. Nunca. Eu nunca vou conseguir ser como o Chico Xavier. Eu vou poder, certamente, conseguirei amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, mas eu não vou agir como ele naquelas circunstâncias que ele agiu, porque eu sou eu e ele é ele. E isso é uma riqueza, porque fomos feitos únicos. Nós temos que imitar o conceito do outro. Não é para que a gente imite o Cristo percorrendo as vias que ele percorreu e sendo crucificado no final da vida. Essa é a vida dele. A trajetória, a missão, o propósito dele. A minha, a nossa, é outra. Eu tenho outras coisas a fazer, mas usando os conceitos que ele colocou. Vivendo cada situação dentro dos conceitos que ele nos colocou, que ele nos ensinou. Aí sim, mas do meu jeito, no meu tempo. Então, quando a gente se condena, do jeito que a gente se condena, e eu sei muito bem como é que vocês se condenam, porque me condenam igual, nós estamos criando uma dor, aspas, desnecessária, que não precisaríamos obrigatoriamente viver, que não faz parte dos planos divinos, que não está na conta do nosso karma. Eu sentir a culpa, eu me automassacrar, eu não me perdoar, eu não admitir determinados enganos que eu cometo. Isso é por minha conta. Isso são dores que eu estou inventando, hein? Não entreguemos essa conta a Deus, porque essa conta não é dele. Essa conta foi criada por mim. Porque eu posso ser feliz com as minhas imperfeições. Quando? Quando eu usar as minhas imperfeições para saber a partir de qual ponto eu devo continuar o meu desenvolvimento. Os professores presentes sabem. O aluno precisa, ele não precisa repetir o que ele já sabe. Ele precisa partir do ponto, exatamente do ponto que ele não sabe. Ah, você não sabe, então, conta de dividir? Então, nós vamos exercitar conta de dividir. As outras está tudo resolvido. É para isso que serve a demonstração da avaliação. Então, quando nós erramos, quando eu falo, puxa, de novo, eu não perdoei, muito bem, é a partir dali que eu devo cuidar. Só que a gente fica brigando com a realidade, e a realidade é o que a gente é, a gente não aceita a posição em que a gente está e sofre. Não é o erro que nos faz sofrer. É a autoinferiorização que a gente decide impingir em nós mesmos. Este é o grande problema nesse tema. O meu convite aqui é que a gente mude essa cultura, que tem mais de 5.000 anos. Olha só como ela está arraigada dentro de nós, como ela é profunda, tem raízes profundas. Quem de nós, ao errar, automaticamente acredita que Deus nos ama menos? Infelizmente, até hoje, nós criamos nossos filhos dizendo assim, quando eles erram, papai não gosta mais de você desse jeito. Se você fizer isso, mamãe não vai ficar contente. Você me decepciona, meu filho. O que essa criança vai pensar sobre Deus? A mesma coisa. Que Deus virou as costas a ele. Só porque ele matou 2 ou 3 pessoas.
o só é de propósito. Porque se Deus continua nos amando, porque quando a gente mata 2 ou 3 pessoas, o que vocês acham que Ele continua fazendo quando a gente não perdoa, quando a gente grita com alguém, quando a gente não faz algumas coisas e faz outras? Ele continua nos amando da mesma forma. Isso é o que significa amor incondicional. É um amor que não está nem aí com nada que você faça. Que te ama, ponto final. Que te cuida, ponto final. Não importa o que você faça. Podemos ignorar o Pai, solenemente, virar as costas a Ele. Isso não muda em nada. Todo o amparo, todo o amor, todas as condições, todas as oportunidades que nós vamos ter na vida. Nós não precisamos sequer orar para Ele. Não é uma necessidade dEle. É belíssimo ou é extremamente benéfico para nós. Mas Ele não vai amar mais se a gente orar muito, nem pouco. Não dá para amar mais que o infinito. Não dá. Eu aposto que eu não disse nenhuma novidade para vocês. Mas eu insisto em perguntar se alguém de verdade vive isto. Dizer que concordo é muito fácil, porque racionalmente eu entendo que concordamos. Não dá para discutir muito diante da lógica que a gente consegue estruturar a partir das premissas da doutrina e do Cristo. Mas não basta a gente acreditar racionalmente, porque os nossos sentimentos precisam ser informados sobre isso. E os nossos sentimentos só vão mudar se a gente trabalhá-los. A gente não pode ter a ilusão de que num domingo de primavera os nossos sentimentos serão melhores. Que vamos acordar, eu acho, estou ótimo hoje, meus sentimentos mudaram. Não, eles não mudam assim. Eles precisam ser educados. E eles vão ser educados pura e exclusivamente por você. Ninguém vai fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nem Deus. É nossa tarefa. Pegar os nossos sentimentos imaturos e brigar com eles. Dizer, não negá-los, hein? Reconhecê-los como existentes e verdadeiros, porque eles são bem verdadeiros. Aliás, eles fazem questão de deixar bem claro que eles estão ali presentes. Mas o que você faz com eles? Você os alimenta? Naquela infantilidade enorme que a gente tem dentro dos nossos sentimentos? Ou a gente tenta educá-los, mostrar alguma lógica, mostrar que não é desse jeito, que não precisa ser assim, em termos sentimentais. Se a gente não estiver fazendo isso, nós vamos continuar na mesma posição. E aí a dor vai ter que ser chamada a nos ajudar. E aí a vida que está nos fazendo evoluir, obrigatoriamente, é função dela, nos dará situações que vão nos obrigar, praticamente obrigar a encarar estes sentimentos em desequilíbrio ou imaturos e descobrir que a única forma de estarmos bem é cuidar desses sentimentos, educá-los. Não há alternativa. No meu entendimento, não há. Bem, falei bastante, meia hora já. Quero saber se alguém quer colocar alguma coisa. Se alguém discorda. Se eu estou viajando. Né? O que vocês acham? O erro nos inferioriza, gente? O erro nos afasta de Deus? Alguma coisa consegue se afastar de Deus? Ou é a gente que meio que se autopune se afastando de Deus?
Vou contar uma coisa da minha adolescência. Eu era muito cruel comigo. Felizmente, graças ao Pai, eu quase não sou cruel mais comigo. Eu acho que nem posso dizer que seja. Hoje eu estou mais calmo comigo. Mas na minha adolescência, lá para os 15 anos, quando eu cometi um erro, imaginem o que um adolescente de 15 anos pode errar, né? O que de grave ele pode fazer há 45 anos atrás? Pouca coisa, né? Numa cidade pequena, de 10, 15 mil habitantes, né? Então, imagina as bobagens dos meus erros. Eram erros bem bobos mesmo. Quando eu errava, eu sentia tanta culpa que eu me negava a orar. Eu passava uma semana sem orar. Sabem por quê? Porque eu sabia que se eu orasse e pedisse perdão ao Pai, Ele me perdoaria. E eu não queria que Ele me perdoasse. Absurdo, né? Percebam o que a culpa faz. O culpado quer castigo. E se ninguém me castiga, eu mesmo me castigo. É assim que a gente faz com a gente. Quantos de nós sabotam a própria vida, principalmente quando ela está bem, para que ela fique ruim? Por quê? Porque carrega uma culpa. Ao invés de se arrepender, se culpa. O arrependimento age diferente. O culpado quer castigo. O culpado às vezes se mete em encrenca só para se dar mal. Para ser castigado pelo contexto. Porque ele quer sentir dor. Ele merece castigo na cabeça dele. Então, olha só, que absurdo. Eu olho para trás e falo, meu Deus, Edgar, que absurdo. Eu não orava porque eu sabia que Deus ia me perdoar. E eu não queria. Absurdo, não é? Mas eu estou contando isso para dar o exemplo do que a gente faz diante dos erros. Quando a gente entende que esse erro indica que nós somos piores, que nós somos ruins. Tem alguém aqui ruim? Tem alguém aqui que é mau? Levanta a mão. Que bom, não é para levantar mesmo. Não é para levantar mesmo. Ninguém é mau, gente. A nossa essência é boa, é divina. De novo, o material do qual nós somos feitos é perfeito, divino, preciosíssimo, único. A nossa ignorância não é um defeito, é um estágio. É a manga verde, é o aluno analfabeto, é a criança. Nós somos analfabetos do amor, do perdão, é só isso. E a gente não pode se julgar porque a gente está no meio do curso. Ah, mas eu não me formei. Então, se você não se formou, você ainda está no meio do curso, está aprendendo, tem oportunidade de aprender ainda. E essas oportunidades jamais deixarão de existir na aula da vida. E aí, gente, vamos trabalhar essa questão? Vamos impedir que a gente se inferiorize? Só depende de você. O mundo pode te inferiorizar, isso não importa. Mas se você concordar, isso importa. Às vezes o mundo bate palmas para você e você se inferioriza. Não adianta nada a palma do outro. Não adianta nada que concordem com você. Você não concorda. Como a gente não é generoso com a gente. Quem foi que disse que a gente tem que amar o próximo e não se amar? Aonde está escrito que a gente tem que amar o próximo em primeiro lugar? Já que na lei, aquela parte que ninguém percebe, ninguém presta atenção, está escrito amar o próximo como a si mesmo.
E essa parte? Quando a gente vai cuidar dessa parte, que é a nossa parte? Aliás, eu entendo que ela tem que vir em primeiro lugar. Não posso amar o outro sem me amar. Não sei do que se trata. E é claro que eu também não vou ficar esperando eu me amar para depois amar o próximo. Vamos fazer tudo junto e misturado. Né? A gente precisa ir trabalhando essa questão íntima de ser generoso, de olhar com carinho para si mesmo, sem me fugiu a palavra, sem complacência. Eu tenho que olhar e falar assim, aqui, Edgar, está errado. Aqui está muito ruim. Aqui precisa melhorar bem, hein? Aqui está bonzinho. É dessa forma, com muita tranquilidade, como a gente olha um piso. Olha, aqui está bom, aqui não está. Simples assim. Sem sentimentos, sem dramas. A gente faz muito drama. Aqui, tá bom, detectei. E agora o que eu vou fazer? Quando a gente trabalha profissionalmente uma carreira, a gente olha para a pessoa e vê as qualidades, o que ela já sabe, as habilidades, o que ela já aprendeu, e o que ela não aprendeu. E ela fala assim, eu quero ser gerente. Tá bom, para ser gerente você precisa dessas habilidades. Então você tem que fazer o curso A, o curso B, você precisa viver essa experiência A, experiência B, e aí você vai estar capacitado a assumir o cargo de gerência. Olha só que lindo, que simples, que tranquilo. Não é tranquilo? E aí a pessoa faz isso, se esforça, etc. Por que a gente não faz isso? Para as questões morais. Não entendo. Não entendo. A gente investe tanta energia, tanto dinheiro, tanta vida, tanto tempo, para cuidar das coisas externas, como já dizia o Cristo. E não investe naquilo que não passará, que somos nós. É um engano tremendo esse o nosso. Então, se eu detecto que eu não sei perdoar muito bem determinadas situações, é ali que eu tenho que fazer um curso. E eu não estou falando de curso. É ali que eu tenho que cuidar. Eu preciso me exercitar mais nisso, eu preciso me submeter a situações que me testem ali. Preciso estar atento, preciso me preparar para situações onde ali eu errarei. Da mesma forma como no âmbito profissional. Só que o cargo de gerente eu perderei um dia. Obrigatoriamente. No mínimo quando eu desencarnar. Só que as conquistas que eu fizer dentro de mim não passarão. E eu levarei para sempre. São os meus tesouros. Estes tesouros que eu não procuro desenvolver. Então eu tenho pepitas de ouro, diamantes dentro de mim e não transformo em joias. Por isso sou pobre. Mas nunca inferior. Eu acho que nós sofremos muito. E desequilibramos muitas vezes as nossas vidas, as nossas relações com as pessoas, porque nos auto-inferiorizamos. Eu considero este um problema muito sério. Muito sério. Vivemos rastejando pelo elogio do outro. Que os outros nos validem. Que os outros digam que a gente está certo. O que os outros sabem de mim? Nada. O que os outros sabem de você? Coisa alguma. Do que está dentro de vocês? Nada. Mas vocês sabem. E se vocês se esforçaram, e se vocês fizeram o melhor de vocês, isso deveria bastar. Mas não deu resultado. O resultado é da vida. Lá no meio do nosso lar, naquele livro de André Luiz, quando ele já estava nas câmaras lá de retificação, ajudando as pessoas que chegavam daquelas caravanas, ele começou a atender, a conversar com alguns recém-desencarnados, alguns bastante em desequilíbrio. E ele começou a dar conselhos, começou a ajudar determinadas pessoas, tal. Mas ele se alongava naquilo. Quando Tobias, alguém mais experiente ali, disse assim para ele: André, a plantação é nosso dever do bem, mas a colheita é do Pai. Vamos em frente, há mais trabalho a fazer. Querendo nos ensinar de que nós temos que fazer o nosso esforço.
Mas não ficar esperando tanto os resultados. Porque muitas vezes os resultados são do Pai. É Ele que colherá. Muitas vezes nós temos que plantar coisas que nós não veremos com estes olhos que a terra há de comer, veremos com os olhos que a terra não há de comer, o resultado. Quantas mães e quantos pais se esforçam muito corretamente na educação dos seus filhos e dizem para si mesmo, não consegui, porque meu filho ainda está em desequilíbrio. E é verdade. Mas quem disse que as sementes que você plantou são inúteis? Quem disse? Só porque você não viu ainda brotar. Não houve tempo. Por quê? Porque o agricultor só consegue plantar, gente. Não é ele que faz crescer. Agricultor nenhum é capaz de fazer crescer 1 milímetro de uma planta. Não temos esse poder. Quem faz crescer é o Pai, expresso na natureza. Da mesma forma, quando a gente planta no terreno do coração do outro, principalmente quando a gente fala de educação dos filhos, ou das pessoas que estão ao nosso redor, você tem que fazer a sua plantação do bem. O seu exemplo tem que ser o melhor que você conseguir. Ponto final. Não sofra porque você não viu o fruto. Porque talvez, dentro da perfeição do tempo do crescimento, não será nessa existência. Não será. Está certo que não será. Porque cada planta tem o seu tempo. Existem flores que nascem de manhã e morrem às 17 horas. Existem algumas que duram meses. Ambas são perfeitas. E eu falei mais 10 minutos e vocês não falaram nada. Hã? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém discorda? Impossível que eu só falei coisa certa. Impossível. Deve ter alguma coisa que eu posso falar melhor, posso me aprofundar mais, não tem? Não incomodei ninguém? Então eu falhei. Alguém está incomodado? Não? Não cutuquei o suficiente, Leila. É isso, gente? Vocês têm certeza que é isso que foi dito? Olha só, hein? Recapitulando. Não podemos mais nos inferiorizar. Já sabemos que não está certo. Que é uma descaridade consigo mesmo. Aliás, é bem cômodo, sabe? Isso eu não disse. É muito cômodo a gente se culpar. A gente fala assim, eu sou muito inferior, não sirvo para nada, eu sou ruim mesmo, olha, como eu sou coitadinho. E aí eu não preciso fazer mais nada, né? Tá certo? Não é uma boa desculpa? A culpa e a auto-inferiorização são extremamente cômodas. Extremamente cômodas, porque nos coloca naquela posição de quem não vai se responsabilizar por coisa alguma. Também não vai fazer nada. Eu sou um doente aqui, me deixa. Eu não sirvo para nada. Não conte comigo. Olha que cômodo. Vocês não acham? Você vê como a gente é espertinho, no pior sentido? Nós devíamos ser aqueles doentes que falam assim, me dá algum serviço para eu fazer aqui na cama. Traz a louça molhada que eu enxugo. Aqui na cama mesmo. Né? Traz aqueles trapos de roupa, ou não sei o quê, para eu torcer aqui na bacia. Não, eu estou muito doente, não tenho forças para nada, vou ficar aqui no meu canto. É assim, né? Que dó. Que dó da gente. Não é cômodo? Por isso que se auto-inferiorizar é uma estratégia que a gente inventou inconscientemente, é claro, que alimenta a nossa pobreza.
E alguns de nós pensam que é uma vantagem ainda. Mas não é. É uma pobreza. E nos faz sofrer. O Cristo está nos dizendo aquilo que a gente mais detesta ouvir, que é: você é que vai fazer-se feliz. Como a gente detesta quando ele fala isso? Porque a gente quer ficar sentado no sofá para que alguém faça isso, né? Alguns casamentos que eu tenho a impressão que os dois se casaram e um fala para o outro assim: bem, agora se vira e me faça feliz. Não vai dar certo. O outro não sabe. Nem se quisesse. Muitas vezes quer. Geralmente quer, mas não consegue. Nem sabe ainda se fazer feliz. Então, percebem como a gente é acomodado? Inclusive, isso me fez lembrar, vocês sabem que a Igreja Católica coloca 7 pecados capitais. Pecados capitais são aqueles pecados que, se você cometesse apenas um deles, você já ia para o inferno o resto da vida. Tá? Sem entrar em detalhes, eu descobri esses dias, o ano passado, que o pecado que eu achava o mais tranquilo é o pior deles, que é o pecado da preguiça. Eu fiquei horrorizado, mas eu concordei imediatamente. A preguiça é o pecado que gera os outros pecados. E ele é o pior dos pecados. Falei, meu Deus, olha só. E eu achei ele mais light, mais tranquilinho, né? Não. Por quê? Deve ser porque eu sou preguiçoso também, eu acho, né? Então, eu falei, meu Deus, o pior pecado é a preguiça. Porque é através dele, que a gente cria os outros. E isso que a gente está falando agora, da gente querer que o outro nos faça feliz, que a vida é ingrata. Me tirou tudo que me faz feliz. Olha que pensamento infantil de quem não estudou as leis da vida. A vida só nos dá o que a gente deu para ela. Mas nós aprendemos na doutrina que às vezes a vida nos tira, não porque a gente tirou, mas apenas para que a gente aprenda algo que a gente não sabe. Olha só, tem essa questão também. É só um exercício novo que a gente ainda não experimentou. Mas a vida não é capaz de tirar o que é seu. O que é seu de verdade, gente? O que é nosso que ninguém pode tirar? Alguém se arrisca? O que está dentro de você. O resto vai tirar tudo. Nem o corpo é nosso. Não sei se já perceberam. Principalmente o corpo. O corpo não é nosso mesmo. Né? Devia estar errado. Leila, você que é da área de línguas, deveria proibir dizer assim, o meu braço. Devia estar errado. Não é meu. Não é meu. Ah, o meu braço está doendo. Não, não está. O que está doendo é o braço do seu corpo. Ah, o meu fígado tem problema. Não, o seu fígado está ótimo. O problema do fígado é do seu corpo. Não é seu. Você vai conviver com ele um tempo. Cuida dele, mas ele não é seu. Isso deveria ser o certo. E na linguagem, na forma como a gente se expressa, infelizmente, a gente reforça erros. A minha dor de cabeça, na minha cabeça está ótima. Mas a cabeça do meu corpo tem problemas. Tá certo? É assim. É diferente. Por exemplo, outra coisa que eu deveria mudar se eu tivesse poder, né? Fulano me magoou. Está errado. Essa devia ser uma construção errada, que daria nota 0 no vestibular. Eu me magoei diante do outro. Essa deveria ser a construção correta.
porque estaria reforçando uma realidade, uma verdade. Então, gente, nós precisamos cuidar da preguiça. Nós precisamos tomar a nossa vida nas nossas mãos, finalmente, e ser responsável por ela ao invés de ficar se culpando, que é outra atitude extremamente cômoda e preguiçosa. A autoinferiorização faz parte dessa estratégia de preguiça, de não responsabilização e da manutenção de uma dor, de um sofrimento que é construção exclusivamente nossa. Não faz parte dos exercícios da vida a gente sofrer por se sentir inferior. Isso tem a ver com a nossa ignorância e com a posição de ignorância que a gente quer manter. E não adianta nada vocês ouvirem, ou eu mesmo ouvir o que a gente está falando aqui, se a gente não se decidir a tomar alguma providência. Se vocês concordaram com alguma coisa que eu disse, mas nada fizerem para mudar alguma coisa, por menor que seja, esse nosso tempo aqui foi inútil. Hipócrates, o pai da medicina, quando chegava algum doente e pedia um remédio, ele respondia assim: eu posso te dar um remédio, mas eu quero saber antes se você vai parar de fazer tudo aquilo que te adoece. Nós estamos sofrendo? Estamos. Nós vamos parar de fazer tudo aquilo que nos faz sofrer? Essa é a grande pergunta. Porque a vida nos cobre de remédios. Há 1000 remédios anestésicos que amenizam as nossas dores. Mas a vida pergunta, como Hipócrates: nós vamos parar de fazer, de agir, de sentir, de pensar tudo aquilo que nos causa sofrimento? Porque com Kardec a gente aprende que o que nos causa sofrimento é a forma como a gente pensa e a forma como a gente sente. Não é o que o outro me falou que me causa a mágoa. É como eu entendo aquilo. É o que eu sinto diante daquilo. E quem sente sou eu. Então eu posso mexer nisso. Devo, preciso, para ser feliz. Enquanto a gente culpar a vida, o governo, o povo, o outro, o esposo, a esposa, os filhos, seja quem for, o corpo, sobre nossas dores, nós estamos perdendo tempo e sofrendo. E esse sofrimento é construção nossa, pela forma como a gente decidiu viver. Então, se a gente não fizer alguma coisa, ao sair daqui, esse tempo virou uma semente plantada no solo ainda infértil do nosso coração, e um dia, certamente, essa semente florescerá. Até lá, sofreremos. Simples assim. Por isso que tem um ditado que diz que se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Uma pequena coisa que você faz todos os dias. Por exemplo, digamos que eu durma mal, mas também eu vejo TV de terror até a meia-noite, depois eu como uma feijoada, e é evidente que eu durmo mal. Tá certo? E eu brigo com o mundo, comigo, porque eu durmo mal. E lamento, e conto para todo mundo como eu durmo mal. Coitadinho de mim. Aí Hipócrates, ou a vida, nos pergunta: e você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Porque senão o meu remédio não vai adiantar. Agora, se eu decidir, olha só uma mudança pequena na minha vida, eu vou dormir às 11 horas da noite. 1 hora menos. E não vou assistir filme de terror. Uma pequena mudança. Exemplo, digamos que filme de terror me perturbasse. Pronto. Minha vida vai mudar. A pergunta é: você quer fazer isso? Se não quiser, vai continuar dormindo mal. Porque
Jesus foi muito claro para encerrar. Cada um só terá segundo o que pensar, o que sentir e o que fizer, que são as obras. Ninguém foge a essa lei. Se eu sofro, é porque eu não entendi alguma coisa. Eu vou fazer um reparo, eu vou fazer uma observação no que eu acabei de falar. Eu não estou me referindo, eu não me expressei assim. Se eu passo por situações difíceis, é porque eu não mudei. Não, eu não disse isso. Eu disse, se eu sofro diante de qualquer situação, é porque eu não entendi alguma coisa. Porque existem pessoas que moram em castelos, em palácios, e sofrem terrivelmente, sem ter uma dor física. Existem pessoas que moram em casebres e são muito felizes. Então, se eu sofro diante de qualquer situação, é porque eu não entendi alguma coisa. Se a gente usar esse lema, essa premissa, a gente pode começar a se autoconhecer. Eu estou sofrendo porque eu não estou entendendo alguma coisa? O que eu não estou entendendo? E essa pergunta vai funcionar como um remédio para a sua vida. Porque você vai parar de olhar para fora e procurar um culpado e para encontrar dentro de você o responsável, que não é culpado, é apenas ignorante, o responsável por aquela dor. E como responsável e com o poder de ser filho de Deus, Senhor da sua vida, você vai poder mudar alguma coisa na sua vida e ser feliz. E não me venham falar que mudar é difícil. Essa é outra lenda que eu discordo plenamente. Dizem por aí, a gente vê esse reforço toda hora. Não, mudar é muito difícil, mudar é muito difícil. A gente ouve isso desde que nasce até quando morre, não é? Pois eu não concordo. Mudar é facílimo quando você quer. Então, a dificuldade está em querer, não em mudar. Quando você quer mudar, não há obstáculo, gente. A gente tira tudo da frente, passa em cima até das pessoas, não é verdade? Agora, quando eu não quero mudar, parece que eu enfio uma estaca 10 metros para frente, daqui ninguém me tira. Então, outra desculpinha engarrafada. Outra desculpinha de preguiçoso que somos nós. Mudar é muito difícil. Não é. Eu apenas não quero. Eu apenas não descobri o motivo para mudar. O motivo que me mova, motivar vem disso, aquela energia que me move, que me faz ir. Eu só não descobri por que eu tenho que ir, por que eu tenho que mudar. E por que eu não descobri? Porque não procurei descobrir. Não tem escapatória, gente. Tudo é com a gente. Tudo é com a gente. Ser feliz ou ser infeliz é nossa responsabilidade. Não há escapatória. Mas eu não tenho nem pernas nem braços. Ótimo! Você ainda pode viver muito bem, se você encarar essa situação do jeito certo. Até porque não é você que não tem braço nem perna. É o seu corpo. E um dia, você vai deixar ele por aí. E vai continuar com as suas pernas, com seus braços, que nunca te tiraram nem te tirarão. Isso não simplifica a vida? Muito bem? Então, encerramos por hoje. Acabei falando o tempo todo, hein? Vocês não me deixaram alternativa. E eu agradeço muito a paciência de vocês e as energias boas que eu senti aqui. Que todos nós, eu inclusive, nos resolvamos a tomar as rédeas da nossa vida para a gente começar a viver melhor hoje.
Não há por que esperar. Até porque talvez a gente tenha descobrido que não há dificuldade nenhuma em mudar. Jesus nos abençoa. Não tenhamos dúvida disso. Muito obrigado. Eu agradeço muito, em nome de todos, por você ter aceito fazer essa primeira quinta-feira do ano para a gente, né? Uma reflexão incrível para o nosso novo ano. Então, nós temos aí tantas opções, tantas escolhas, mas está uma das principais. Sejamos felizes. Primeiro, nos conhecendo, aceitando e trabalhando, nos policiando para mudarmos. Não carreguemos culpas, não carreguemos mágoas, vamos trabalhar para sermos melhores, né? Estamos aqui para evoluir, então vamos aproveitar aí a oportunidade de cada dia, de cada novo dia. Nós podemos sim fazer isso. Teríamos 1000 exemplos, né, Edgar, para colocarmos aqui, de amigos, de pessoas que caminham conosco nessa existência e que se transformaram. Então, depende de nós. E o nosso Pai acredita muito, e os nossos amigos espirituais nos apoiam, nos intuem para que nós consigamos ser melhores a cada dia. Muito, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. Tá certo? Bom, nós agradecemos muito a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, aqueles amigos queridos, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Agradecemos muito, que tenham se sentido muito bem aqui conosco. E hoje nós teremos os passes normalmente, os nossos passes. Eu gostaria só de saber quem é que está em tratamento com a fichinha amarela. Certo, tá certo. Então, nós vamos fazer os passes simples, primeiramente, e por último, os passes especiais, como nós sempre o fazemos. Só pedimos um pouquinho de paciência a todos, porque nós estamos em poucos médiuns passistas. As nossas reuniões mediúnicas também estão em férias, e os nossos amigos estão viajando, a grande maioria. Mas nós teremos os passes normalmente, tá certo? Vamos agradecer a Deus, então. Querido Pai, amado Mestre, mentores, amigos, nós agradecemos, Senhor, e rogamos que tenhamos força e a coragem necessária para nos transformarmos, para mudarmos a cada dia, para sermos melhores a cada dia. Que essa força e essa vontade, essa certeza estejam sempre conosco e que todas as bênçãos possam envolver a todos nós, aos nossos familiares e a todos os nossos amigos ou aqueles a quem não conhecemos, estejam onde estiverem, que possam receber todas essas bênçãos tão maravilhosas. E que tenhamos um ano de muito trabalho no campo do bem, muito amor ao próximo e ao próximo mais próximo de nós, que somos nós mesmos. Que assim seja.